A gente volta a falar das alternativas ao aumento do IOF, esse assunto que vem movimentando o noticiário econômico hoje, que deve trazer alguns impactos, né, para os principais setores atingidos, incluindo também o de fintechs. Com essa proposta, as empresas de tecnologia do setor financeiro, que atualmente pagam alíquotas de 9%, passariam a pagar 15% sobre o lucro. E a quem vai comentar sobre os impactos dessas ações para o setor é Eduardo Lopes, presidente da SETA, com quem eu tenho a honra de conversar agora aqui no CNN Money. Muito boa tarde, Eduardo. Prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Obrigado. Eduardo, começando pelo começo, qual vai ser o impacto para as fintechs? Isso do ponto de vista, evidentemente, também de acesso aos clientes que muitas vezes buscam exatamente essas plataformas não tradicionais, né, instituições financeiras não tradicionais, como alternativa aos bancos tradicionais, exatamente pelas taxas cobradas. Bom, para responder a sua pergunta sobre qual vai ser o impacto, acho que é importante falar um pouco qual tem sido o papel das fintechs, né, na economia brasileira nos últimos 10, 12 anos. Então, quando a gente olha para 2012, a gente tinha mais ou menos 119 milhões de brasileiros com acesso a serviços financeiros. Em 2024, esse número chegou a 175 milhões de pessoas com acesso a serviços financeiros. E o que mudou nesse período? Foi justamente a atuação das fintechs, oferecendo acesso a contas, por exemplo, a cartões de crédito sem tarifas, né, tanto para abertura quanto para manutenção, e isso gerou uma economia muito grande para as pessoas e um acesso, né, um acesso amplo e restrito de um público que não estava sendo atendido pelo setor bancário tradicional, pelo setor financeiro, e passou a ter acesso a abrir as suas contas, né, de forma digital, de forma acessível e sem custo. Outro impacto das fintechs nos últimos 10 anos foi a redução, portanto, da concentração bancária, né? Então, a gente tinha poucos players oferecendo esses produtos para a população, né? Por isso que também o acesso era limitado, e a partir desses últimos 10 anos, a gente viu a concentração bancária caindo, pouco a pouco, mas caindo significativamente, né? De algo em torno de 80% para algo em torno de 60% em 2023, ou seja, uma desconcentração bancária. Isso foi essencialmente pela atuação das fintechs. Agora, com esse aumento de tributação que está se colocando sobre a mesa, essa agenda fica sob risco, né? O que permitiu as fintechs entrarem no mercado tão concentrado, com tantas barreiras, né, de acesso, foi justamente poder chegar com estruturas mais leves, né, tirar licenças específicas que são diferentes das licenças bancárias, ou aquelas licenças de banco múltiplo, e ter uma tributação que reflete esse diferente serviço que é prestado, né? Um serviço muito mais limitado, um escopo mais restrito, diferente de um banco. Então, a partir do momento que a tributação pode ser elevada nessa magnitude, né, de 9% para 15% em alguns casos, sendo que tem muitas fintechs que já estão na alíquota de 15% e parece que haveria o risco de que essa alíquota viesse subir ainda mais, a gente coloca em risco essa capacidade de oferecer contas gratuitas, né, transferências sem custo e principalmente o acesso a crédito. Lembrando que essas fintechs elas têm permitido acesso à população de mais baixa renda. Então, a nosso ver, é justamente esse segmento da população que está sob risco de perder acesso a serviços financeiros tão importantes que eles só conquistaram nos últimos 10 anos, graças à atuação dessas empresas de tecnologia em serviços financeiros. Eduardo, muito interessante o aspecto que você traz a respeito exatamente da concentração bancária do Brasil e o comportamento do preço do crédito, exatamente por isso, né? A gente sabe que o custo do crédito ainda é muito elevado. Tem uma série de políticas do governo visando exatamente, pelo menos, arrefecer esse custo. Mas eu queria entender se a gente não pode agora acompanhar exatamente por uma restrição da competição, uma elevação do ponto de vista do custo do capital e se a gente já consegue mensurar o quanto ou como essas empresas, principalmente aquelas que têm uma certa, um certo modelo de negócios mais pautado pela oferta de crédito, mas como é que a gente pode esperar o comportamento exatamente das taxas de juros cobradas pelas instituições? Não, perfeito, Vitor. O seu ponto é central aqui. Imagina que essa agenda que eu estava descrevendo, né, esses impactos positivos que eu descrevi ao longo dos últimos 10, 12 anos, de maior inclusão financeira, redução de tarifas, maior competição, essa é uma agenda que ela foi se materializando de forma muito gradual, não foi da noite para o dia.
né? A gente teve uma lei chamada Lei de Meios de Pagamento que criou essas licenças específicas para atuação no setor financeiro. A gente teve a carga tributária proporcional e tudo isso foi permitindo que, muito aos poucos, essas instituições fossem acessando o mercado, acessando as pessoas, e algumas delas conseguiram crescer, é verdade, já se tornaram lucrativas, mas a gente tem uma série de outras fintechs de porte menor que estão trazendo dinamismo para o mercado, estão oferecendo produtos inovadores, né, inclusive do ponto de vista de crédito, que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil, e essas menores, sobretudo, essas que vão ser mais impactadas. Né? As grandes, elas têm uma capacidade um pouco maior de se adaptar e, eventualmente, de repassar esse custo para o consumidor final. Agora, as menores é que devem enfrentar um impacto desproporcional que coloca em risco até o seu negócio. Quando a gente olha para a agenda de crédito, a gente vê que ela tem sido muito difícil de mover o ponteiro. Né? A gente tem no Brasil algumas questões estruturais, como a inadimplência, a dificuldade de recuperação de crédito, mas a carga tributária ela é muito elevada. Né? Quando a gente compara com países da OCDE, a gente aqui no Brasil tem uma carga muito elevada sobre a renda das instituições financeiras, mas também agora, a partir da reforma do IVA, vai ter também incidência de CBS e IBS. Então, assim, toda essa agenda tributária ela é muito impactante para a agenda de crédito. E se a gente não endereçar isso nesse tipo de discussão, né, de fazer um ajuste fiscal, a gente vai continuar reclamando que o custo do crédito no Brasil é muito elevado, as pessoas pagam juros muito altos, mas a gente não vai na causa raiz. E a questão tributária, sem dúvida, é uma das causas principais para a gente endereçar o custo de crédito no Brasil. Eduardo, interessante você trazer, né, o cenário de juros aqui no país, isso porque é o consenso entre os banqueiros, né, de que, apesar de todo mundo ficar falando, pô, juros altos é bom para os bancos, o banqueiro não gosta de juros altos. E aí, eu queria, na verdade, que a gente, né, trouxesse esse ponto para uma discussão um pouquinho mais estrutural. Você disse, muito bem, que a gente tem hoje um cenário de juros elevados muito também por causa do ambiente fiscal do país. Exatamente essa falta de perspectiva em torno de uma arrumação das contas públicas. Para a gente, né, ter uma reversão desse cenário, taxa de juros quase batendo os 15%, a taxa básica de juros quase batendo os 15%. O que a gente pode esperar por parte do governo do ponto de vista estrutural? O que era necessário que fosse apresentado que não contemplasse, por exemplo, a taxação de produtos financeiros? Perfeito, Vitor. Eu acho que vou responder a sua pergunta. Antes disso, só queria fazer um comentário. A gente viu algumas autoridades falando algumas dessas medidas estão promovendo a justiça tributária. Né? No caso das fintechs, eu diria que está se acentuando uma injustiça tributária, porque apesar de a alíquota nominal ser diferente entre o que hoje pagam os grandes bancos e as fintechs, na prática, quando a gente olha para a tributação efetiva que está sendo paga, as fintechs têm pago muito mais, né, porque elas são empresas mais recentes, elas não têm uma série de benefícios fiscais que existem hoje, elas não têm prejuízo fiscal acumulado. Então, na prática, o que a gente tem notado, olhando para as demonstrações financeiras, é que já existe uma alíquota efetiva bastante elevada sendo paga pelas fintechs. E isso tudo, como eu te falei, encarece, né, o custo do crédito. Agora, de fato, o que a gente esperava para esse debate e o que ele não se materializou, pelo menos no que foi anunciado ontem, no que está reverberando hoje, é um debate sobre um ajuste fiscal, de fato, um debate com propostas estruturais, de mudanças estruturais e estruturantes. O que a gente viu desde ontem à noite até agora, e acompanhando a própria cobertura da CNN Money, isso fica muito claro, é que a gente está falando de um novo pacote de aumento de carga tributária. Né? Então, se está substituindo uma medida que se provou totalmente equivocada e questionada do EOF por uma série de outras medidas que são igualmente ruins e prejudiciais para alguns setores, como no caso das fintechs, mas na verdade não é nem para o setor das fintechs, é para o setor de crédito, é para a inclusão financeira, é para a competitividade no setor financeiro. Então, o debate está muito restrito aqui ao debate de aumento de impostos, quando a gente imaginava que viria uma discussão séria sobre revisar isenções tributárias, isenções fiscais, né? Como eu te falei, o setor de fintechs não se beneficia de nenhuma isenção fiscal, não existe um tratamento fiscal privilegiado. E esse debate não veio. Né? A redução de custos e de despesa primária do governo, esse debate, de fato, não se materializou. Tem uma série de outras discussões que estavam sendo colocadas como possíveis caminhos que trariam uma solução muito mais de longo prazo, e isso não foi efetivamente proposto, colocado à mesa.
as fintechs sequer foram chamadas a esse debate. A gente tem ressaltado isso muito, que sim, estamos totalmente dispostas a sentar à mesa, trazer as nossas visões, trazer o impacto que essas medidas causariam, né, no setor financeiro, no acesso a serviços financeiros e ajudar a pensar e propor alternativas. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. A gente tem esperança que no Congresso, né, a partir do momento que haja uma medida provisória tramitando, a gente possa participar dessa discussão. Mas até o momento, esse debate não aconteceu, pelo menos não conosco. A gente vê que é um debate que está um pouco enviesado e distorcido e focado exclusivamente no aumento da arrecadação e não nas questões estruturais que nós, como país, precisamos enfrentar. Né? A sociedade precisa enfrentar, o Congresso, o Executivo, né, e o Judiciário precisam enfrentar. Do contrário, a gente vai ficar toda semana discutindo, e vocês vão ter que me chamar aqui novamente, outros tantos especialistas, para falar qual é o pacote de aumento tributário que a gente está discutindo essa semana, porque o da semana passada não avançou. E a gente fica nesse ciclo muito ruim, né, um ciclo vicioso, onde falta segurança jurídica, falta previsibilidade tributária, e isso prejudica o investimento e o crescimento da economia no final do dia. É interessante esse ponto que você levanta, Eduardo, sobre a segurança jurídica. E eu queria falar um pouquinho também sobre, na verdade, um cenário que a gente acompanha nos últimos anos de uma digitalização da economia brasileira, um acesso muito mais fácil da população como um todo a serviços financeiros, não necessariamente bancários, e, evidentemente, também, pensando em medidas de Estado, a consolidação do Pix como meio de pagamento, né? Hoje, com o triplo de chaves Pix do que a gente tem de população aqui no país. Mas pensando exatamente sobre esse impacto, com essa possibilidade, por exemplo, de boa parte da população acessar esses serviços financeiros por meio de fintechs, é exagerado a gente falar sobre desbancarização? Vitor, é difícil dizer, mas eu diria para você que no limite esse é um risco que a gente está correndo, né? Eu imagino que se essas pessoas que foram, seja durante a pandemia, antes ou imediatamente depois da pandemia, elas precisaram buscar caminhos para abrir contas, para receber benefícios, para fazer transferências em momentos onde elas não conseguiam acessar as agências, por exemplo, né, por um momento ali de distanciamento social. Mas o que houve foi uma mudança de comportamento. As pessoas não estão mais dispostas a ter que se deslocar. Muitas cidades do Brasil não contam com agências, ao passo que as fintechs e os bancos digitais estão em todos os municípios do Brasil. As pessoas não têm tempo mais para isso, e elas, sobretudo, elas não têm disponibilidade e interesse mais em ter todo esse trabalho, né? Então, quando a gente presta esse serviço para a população, de que elas consigam, de maneira segura, abrir a sua conta, fazer as transferências. Né? Antes do Pix, as fintechs já ofereciam transferências gratuitas. Você deve se lembrar, a gente pagava, às vezes, dezenas de reais para fazer uma TED, para fazer um DOC. O Pix veio a transformar isso tudo, mas lá atrás as fintechs já ofereciam esse serviço de modo gratuito. A obtenção de um cartão de crédito, ela era ou inviável para vários segmentos da população, ou ele era muito oneroso, com tarifas de anualidade, que não existem mais. Então, quando a gente pensa nesses serviços, eles dependem justamente de uma carga tributária adequada. Né? Como você bem colocou, o custo de captação no Brasil já é elevado. Né? Com a Selic no patamar de 14%, 15%, o custo de captação de recursos, né, para serem disponibilizados na forma de crédito já é elevado. Se a gente soma a isso uma carga tributária ainda mais pesada, a gente pode pensar que muitas dessas fintechs, que ainda estão em fase de crescimento e de expansão dos seus negócios, que estão atendendo a nichos específicos da população que são subrepresentados, os PJs, os MEIs, né, pessoas de idade mais elevada, enfim, há uma série de segmentações no varejo que estão sendo endereçadas por diferentes soluções, né, para essas populações. Essas fintechs eventualmente não vão conseguir não repassar nada para o consumidor. Então, a gente pode pensar sim, né, em retorno de tarifas, né, de disponibilidade de acesso a serviços, e isso, no limite, poderia impactar, de fato, a bancarização. Se não levar um retrocesso, infelizmente, paralisar uma agenda que tem avançado tão positivamente nos últimos anos em benefício da população e do cidadão. Conversei aqui com o Eduardo Lopes, que é presidente da Zeta. Queria te agradecer pela disponibilidade e pelo papo aqui no CNN Money. Eu que agradeço, conto sempre com a gente. Obrigado. Um abraço.